Olá, pessoal. Então vamos fazer a correçãozinha aí da prova do DEAP de 2013, cuja a banca foi a FEPESE. Tá? Então a gente vai primeiro começar com a legislação e depois a gente vai para o direito administrativo. Foram duas de legislação que importa para a gente, no caso, que apareceu a Lei 6745/85, tá? Que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, e 6 questões que foram de direito administrativo na prova do DEAP. Tá? Primeira questão de legislação. Assinale a alternativa correta no que se refere à posse, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Santa Catarina. Ele está falando da posse, tá? Lembra do ingresso? Tu passa no concurso, tá? Tu é nomeado, depois tu toma posse, em seguida tu entra no exercício da nomeação para posse. O prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por motivo de doença ou enquanto durar o impedimento. Tá? Na posse, é o ato pelo qual o nomeado para um cargo público manifesta publicamente a aceitação do cargo e o início do exercício da respectiva função. Tomo posse e entra em exercício. Tá? Não tem prazo da posse para o exercício. Para poder tomar posse, eu vou ter que dar uma declaração que eu não cumulo nenhum cargo inacumulável. Tenho que fazer exame de saúde, a não ser que eu seja o efetivo nomeado para um cargo em comissão. Não precisa. E eu tenho que fazer um termo de fiel cumprimento das atribuições do meu cargo. Se eu tomo posse e não entro no exercício, tá? Segundo o artigo 14, parágrafo 2º, o ato de nomeação é decretado sem efeito. Então vamos lá. Ele quer sobre a posse. Ele retrata sobre a posse. A pedido do interessado, a posse poderá prorrogar por até 60 dias? Não, prorrogar por mais 30. A nomeação deverá ocorrer em 30 dias após a publicação da posse em diário oficial. Diário oficial não é publicada a posse, tá? A posse ocorrerá 30 dias após a publicação, tá, da nomeação, é o contrário. Será tornada sem efeito a nomeação se a posse não ocorrer dentro do prazo legal. Perfeito, letra C. A posse em cargo de comissão será precedida obrigatoriamente de exame de saúde. Não, se tu é efetivo não precisa de exame de saúde. A posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias da homologação do resultado final do concurso. Não, é em 30 dias da publicação da nomeação. Alternativa correta, letra C. Segundo da lei, né, do servidor, legislação estadual. De acordo com o Estatuto do Servidor Público de Santa Catarina, a licença gestante é concedida dentro do prazo de... Aqui tem um problema. A licença gestante está previsto na Lei 6745/85, no artigo 70 e 71. Ou melhor dizendo, não está mais previsto, porque foi revogado pela Lei 447 de 2009. Tá? Então, na lei não tem mais essa licença, que é a licença gestante. Tá? Você então está perguntando. Pois é, não poderia estar perguntando, essa questão não foi anulada. Tá? Então, segundo, no caso, a 447, porque na 6745 não tem a licença gestante. Na 447 garante a licença gestante de 180 dias para a mulher e o homem tem direito a 15 dias. Cabe em caso de adoção de criança até 6 anos incompletos. A partir de 28 dias antes do parto, ela faz jus a essa licença. Pode ser readaptada a partir do 5º dia, do 5º mês. Ela tem direito a uma redução na jornada de trabalho de 2 horas quando ela se encontrar como lactante e pode até exonerar a servidora comissionada grávida, desde que pague 5 meses a título de multa do valor da remuneração dela. Então, a alternativa correta na 2 é a letra C, 180 dias para a servidora efetiva. Repito, na 6745 não tem essa licença. A 447 que vai dar essa resposta aí de 180 dias. Então, as duas questõezinhas de legislação, tranquilo. Vamos para as de direito administrativo. Assinale a alternativa correta. As empresas públicas e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, que integram a administração indireta. Perfeito, letra A. São as estatais. As estatais, elas são autorizadas à criação por lei, precisa do registro para adquirir personalidade, são pessoas jurídicas de direito privado. A empresa pública, o capital é todo público, a forma empresarial pode ser qualquer forma. A sociedade de economia mista é misturado, 50% mais uma ação pública, o resto pode ser privado. E a forma empresarial tem que ser SA, Sociedade Anônima. As fundações públicas integram a administração direta e a fundação privada a administração indireta. A fundação pública é da administração indireta e a fundação privada não é da administração pública. A administração indireta é composta por secretarias de Estado, autarquia e fundação.
A Secretaria de Estado é um órgão público, é da administração direta, tá? Autarquia e fundação até seria da indireta, está errado assim. Na prática, não há diferença entre administração direta e indireta, uma vez que órgãos que compõem pertencem ao Estado. Tem sim. Administração direta, órgãos da União, Estado, município e Distrito Federal. Todos são pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estado, município e Distrito Federal. Os órgãos nem personalidade têm, não pode nem estar em juízo, e a atuação deles é de responsabilidade da pessoa administrativa que ele faz parte. A administração indireta é criada por lei, por força do artigo 37, inciso 19, tem pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Tá? Então, a distinção, que são as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. E a autarquia em regime especial não considera ente da administração pública estadual. A autarquia sob regime especial são as ANAs, né? A ANAS e sua prima, Anatel, Anvisa, NTT, Ampel, ANAC, ANTAC. Tá? Elas são autarquias sob o regime especial, compõem a administração pública indireta. Por que são especial? Porque tem poder normativo, autonomia financeira e a estabilidade dos dirigentes durante o mandato. Só sai através de processo administrativo ou judicial. Então, a 3 é letra A. Agora vamos retratar a 4. Tá, deixa eu só botar aqui. Aqui. Deixa eu só tirar aqui que tem negrito. Pronto. 4. Em relação à responsabilidade civil do Estado, vamos falar da responsabilidade civil do Estado. A morte do detento dentro do estabelecimento prisional em razão da má conduta do servidor público acarreta no quê? O detento morreu dentro da unidade prisional e eles querem saber a responsabilidade. A exclusão de responsabilidade do Estado, uma vez que ele não pode ser responsabilizado por atos de seus agentes. É errado. Artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Tá? Então, há responsabilidade sim, eles são responsáveis. Tá? O que acontece é o seguinte... nesse caso, tá, o Estado ele tem responsabilidade pela conduta do agente. A1 está errado. A2, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, pois independente de culpa. Perfeito. O Estado tem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa ou dolo. Basta a pessoa ter um dano em relação à conduta dos seus agentes. A ação de regresso contra o servidor faltoso pelos danos causados ao erário. Ele pode entrar com ação de regresso, sendo que o funcionário, o agente, tem responsabilidade subjetiva. Depende de comprovação de culpa ou dolo. Aí é a responsabilidade. Tá? Aí ele pode entrar com regresso. Necessita da prova da conduta comissiva do agente? Não. Não necessita da prova da conduta omissiva para ter responsabilidade do Estado. Basta a comprovação do dano. Tá? Tem que ter o fato, que é a conduta, tá? Pode ser ação ou omissão. Tem que ter o dano e tem que ter a relação entre os dois, que é o nexo causal, em razão da teoria do risco administrativo. Letra correta, letra C, de casa. Letra C. 5. Em relação à administração pública, órgãos públicos como a Secretaria de Estado exerce a função por meio do quê? Outorga, vinculação, cooperação, descentralização ou desconcentração ou descentralização. Olha só, o serviço público ele pode ser prestado de forma direta pelo poder público, criando órgãos, através da desconcentração do poder. Pode ser prestado de forma indireta, através da descentralização, através da outorga, que é a administração indireta, ou delegação, que é para particular, através de uma concessão ou permissão que precisa de licitação. Ele pergunta à secretaria. As secretarias de Estado são órgãos públicos, são exemplos de desconcentração do poder.
Letra correta, letra D. Desconcentração. Próximo. De acordo com os princípios da administração pública, só é dado fazer as normas que lhe permitem ou autorizam. Qual princípio faz referência? Pessoal, os princípios básicos da administração pública. Legalidade. O administrador precisa de uma autorização legal para essa atuação. Impessoalidade. Ele não deve fazer acepção entre pessoas, deve tratar todo igualmente. Retrata a igualdade e a finalidade. Moralidade, além de seguir a lei, tem que seguir a moral, os costumes de uma sociedade. Publicidade, os atos administrativos, para serem válidos, eles têm que ser publicados, salvo os que correm sigilo por segurança da coletividade. E eficiência. Tá? Então, o que acontece? Ele retrata as normas que permitem ou autorizam. Pô, se precisar de uma norma para permitir e autorizar, retrata o princípio da legalidade. Letra B. Princípio da legalidade. Sete. Assinale a alternativa correta em relação aos poderes administrativos. Tá, agora a gente vai retratar a parte de poderes. O poder vinculado impõe ao gestor a atuação de acordo com o limite da legalidade. O poder de polícia materializa o controle da administração, faz sobre os seus servidores. A possibilidade de punição no âmbito interno da administração caracteriza o poder hierárquico. O escalonamento interno da administração, que permite o controle da coordenação e da correção das atividades internas da estrutura administrativa, denomina-se poder disciplinar. O poder discricionário autoriza a administração pública a agir conforme entendimento de oportunidade e conveniência. Tá? O poder discricionário autoriza a administração pública a agir conforme o seu entendimento de oportunidade e conveniência. Tá? Então, o que está certo? Pessoal, poder vinculado. A administração pública precisa de uma autorização legal para essa atuação. O poder vinculado impõe ao gestor a atuação de acordo com os limites da legalidade. Letra A. A letra B fala do poder de polícia, que materializa o controle da administração pública, faz sobre os seus servidores. Nada a ver, isso é poder hierárquico. Poder de polícia, a administração pública vai restringir o uso ou gozo de bens individuais em prol da coletividade. Possibilita a punição no âmbito interno da administração. O poder hierárquico. Não, pessoal. Poder hierárquico é o poder conferido ao chefe para com subordinados, para delegar funções, para avocar funções, para rever os atos dos subordinados, para mantê-los ou invalidá-los de ofício. O poder que retrata a punição interna é o poder disciplinar. O escalonamento interno da administração permite o controle, a coordenação, a correção de atividades internas na estrutura administrativa. Denomina-se poder disciplinar. Não, seria hierárquico. O poder discricionário autoriza o administrador público a agir conforme o seu entendimento de oportunidade e conveniência. Não, pessoal. A lei permite que ele vai poder atuar com conveniência e oportunidade. Tá? Não é com seu de qualquer forma. Não, precisa de uma autorização legal também. E a 8. Assinar a alternativa correta em relação à responsabilidade civil do Estado. O Estado não pode ser responsabilizado por atos decorrentes das seus agentes. Pode sim. Artigo 37, parágrafo 6º, eu já citei. O agente público causador do dano não pode ser demandado em via de regresso pelo Estado. Pode, mesmo artigo. Compete ao Estado a ação de regresso em caso de dolo ou culpa do agente. Responsabilidade do agente é subjetiva. Da administração em razão da conduta do agente, objetiva. O Estado sempre responderá pelos danos causados aos administrados? Não, não é sempre. Só responde se for pela conduta dos agentes em serviço ou pela omissão do próprio Estado. O Estado, juntamente com o servidor causador do dano, acarreta na posição de 50% cada um pelos prejuízos decorrentes da sua atuação. A responsabilidade não é igual dos dois, pessoal. O Estado tem a responsabilidade dele, o agente é sua. Eu posso cobrar só do Estado, tá? Tranquilamente, então não há divisão de cada um. O Estado me indeniza e depois o Estado cobra o agente através da ação de regresso. A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado. Perfeito. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, segundo a teoria do risco administrativo, exclui a responsabilidade do Estado. Beleza? Então a gente fez a correção aí das questões da FEPESE, do concurso do DEAP, tá? Muito bom para quem vai fazer os concursos públicos agora, que vai pedir a banca FEPESE.
no caso, a Polícia Civil. Tá? Desejo a todo mundo um abraço, um ótimo estudo e até o nosso próximo encontro.